Bora, meu povo, a paz e um bom dia. Bora falar um pouquinho aqui de coisa séria? Vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da invasão, da infiltração aí socialista, progressista dentro da igreja evangélica. Esse é um assunto que eu confesso que às vezes eu tento até evitar falar, mas não dá. Chega um momento em que o inconformismo com essa realidade acaba nos forçando a estar trazendo o assunto à tona, porque é um assunto muito sério, muito atual, e nós precisamos, como cristãos, estar de olhos abertos para esta realidade. O que é que a Bíblia diz? A palavra de Deus em 2 Pedro capítulo 2, versos 1 e 2 diz assim: Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então esse é o quadro. Falando mais especificamente aqui, queridos, sobre obreiros, tá? Quero falar sobre lideranças ditas evangélicas, ditas cristãs, mas que infelizmente são adeptos da ideologia marxista e estão nos altares das igrejas, estão ensinando, estão pregando, estão de alguma forma conduzindo doutrinariamente o povo de Deus. Assim, só para reafirmar mais uma vez, sempre que tenho a oportunidade de falar sobre isso, vocês sabem que eu vou sempre tocar nesse ponto. O marxismo é uma cosmovisão anticristã. O marxismo é uma doutrina concorrente ao cristianismo. Grave sempre isso na sua mente. Sempre que aparecer um pastor, um presbítero, um líder, você sabe que ele é comunista, que ele é marxista, ele diz isso abertamente, ou ainda que ele camufle isso, mas ele já deu sinais, certo, de que ele é adepto dessa ideologia, ele é partidário deste pensamento. Você precisa ficar em alerta, tá? O marxismo prega um paraíso na terra. O marxismo nega a vida eterna. O marxismo é materialista, ok? Então vamos lá. Como tratar esses pastores, como tratar esses obreiros marxistas? Se você é um verdadeiro cristão e conhece a palavra de Deus, você sabe que o evangelho de Jesus Cristo é a verdade absoluta. Para o cristão, a Bíblia é a sua única regra de fé e prática. Não existe outra. E tudo aquilo que choca com a doutrina bíblica, tudo aquilo que vai contra os ensinamentos de Jesus Cristo, o verdadeiro cristão vai sempre abominar, rejeitar. A Bíblia diz que devemos considerar qualquer doutrina anticristã como anátema, maldição. Eu acho curioso que a igreja ainda não despertou, e creio que já está mais do que na hora, das convenções pastorais, denominacionais, fecharem as suas portas para o comunismo. Isso de forma documental. Porque veja bem, por exemplo, maçom. E nós sabemos que é um problema existente na igreja evangélica brasileira. Muitas denominações estão absolutamente bichadas, infiltradas com a maçonaria. Algumas igrejas já se blindam contra isso e colocam nas suas constituições que não pode ser pastor e maçom. É óbvio que, ainda que não esteja declarado, mas há coisas, há doutrinas, há crenças, há filosofias, há cosmovisões que são antibíblicas e, portanto, se um pastor se posicionar favorável a elas, ele vai ser rechaçado pelos conselhos de ética de suas igrejas e a própria denominação. Os próprios irmãos vão questionar esse pastor, vão rejeitar esse pastor. Por exemplo, se um pastor declarar-se fascista, é claro que esse pastor vai ser rejeitado, vai ser questionado, vai ser disciplinado ou desligado se ele persiste no erro. Se um pastor se declara nazista, da mesma forma, Mas por que então nós toleramos os comunistas? Essa é a questão a se pensar. O comunismo é uma ideologia que matou no passado
escraviza e mata até agora. Nós conhecemos a realidade, por exemplo, da Coreia do Norte, que é comunista, e o fato de você ser pego com a Bíblia na mão pode lhe levar para um paredão de fuzilamento ou então para um campo de trabalho escravo forçado. Da mesma forma acontece na Nicarágua, da mesma forma acontece na China, onde hoje inclusive é proibido na China você sequer compartilhar textos religiosos, principalmente cristãos, na China comunista. Ou você ser membro de uma igreja que não é oficializada pelo governo chinês, você pode ser preso por isso. Mas a igreja brasileira aceita pastores comunistas ou presbíteros comunistas. Olha, deixa eu ser bem sincero aqui a esse respeito. Se você sabe, o seu pastor ele é declaradamente comunista, caia fora dessa igreja. Caia fora. Certo? Se não tem como remover esse pastor da liderança da igreja, então saia você. Vá procurar uma igreja onde há um pastor ortodoxo, onde há um pastor que preza pela Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática da igreja. E que abomina qualquer filosofia anticristã. O comunismo no Brasil, ele tem uma associação muito forte, como a gente sabe, com o progressismo. E a gente sabe que o progressismo é também doutrina, é sofisma de Satanás. É sofisma de Satanás. Como é que você vai ouvir no domingo à noite o sermão, o ensino, a pregação, a doutrina de um pastor socialista, de um pastor comunista, que é adepto à ideologia, que é favorável à legalização e à banalização do aborto, por exemplo? E esse cara, ele é hipócrita, e ele está lá falando sobre vida, sobre amor ao próximo. Como você consegue digerir tamanha hipocrisia? Como é que você vai se assentar para ouvir o cara que é adepto a uma ideologia que persegue, prende e mata pastores e cristãos no mundo inteiro? E esse camarada vai subir para falar sobre liberdade, para falar sobre pregar o evangelho, anunciar o evangelho, e ele é adepto da ideologia que abomina o evangelho e que restringe a liberdade do próprio evangelho. Então esse camarada, ele é um traidor do evangelho, ele é um hipócrita, ele trai os seus irmãos que estão presos agora, sendo torturados e assassinados por regimes totalitários que seguem a ideologia que ele apoia, que ele defende. A palavra de Deus diz, olha, eles surgirão e eles introduzirão heresias destruidoras no meio de vós. Então, essas filosofias, elas são destruidoras. E está crescendo muito dentro da igreja o número de jovens que já têm a sua mentalidade progressista, jovens que já estão começando a ficar flexível a ideias como aborto, né? A ideias como tatuar, a ideias como usar maconha, né? E essa filosofia de que tudo pode, tudo pode. Então o inferno está se fartando de muita gente que aqui na terra se diz pastor, se diz pregador e na verdade é um hipócrita traidor do evangelho.